Olá, eu sou o Diego Brandão. Essa apresentação é para eu falar um pouquinho dos meus temas de pesquisa. Eu sou professor do Cefet, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Antes de falar sobre os meus temas de pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, tá? Sobre a minha origem. Eu sou doutor em computação pela Universidade Federal Fluminense, sou bacharel em matemática aplicada e computacional pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Durante o meu doutorado, eu trabalhei na área de modelagem computacional, especificamente em estrutura de dados para a representação de malhas adaptativas. Mas do que se trata isso? Essa área eu trabalho com a representação de um problema e como que eu levo esse problema real para o domínio computacional. Por exemplo, eu quero estudar sobre a dinâmica do ar ao redor de uma asa de avião. Então, essa figura A, ela representa a asa do avião. O que eu faço? Eu pego esse problema real, levo ele para um domínio computacional, simplificado, claro, esse seria essa figura B, e aí eu discretizo ele, eu utilizo uma malha para representar esse meu problema. Só que essa malha, ela precisa de uma estrutura de dados especial para ser armazenada no computador. No meu caso, eu utilizei uma estrutura de dados baseada em grafos, que seria essa da figura C. Tá? Então, eu desenvolvi métodos que, em cima dessa estrutura de dados, eles conseguiam determinar a dinâmica do ar na questão da asa do avião. Eu sou docente do Cefet desde 2010, trabalho na Escola de Informática e Computação. Tá? A escola é constituída pela coordenação do curso técnico em Informática e pelo Departamento de Informática, que é o responsável pela graduação em Ciência da Computação. Desde 2016, eu sou docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Além dessa experiência acadêmica, eu tenho experiência em projeto. Eu trabalhei num projeto do CEMPES da Petrobras na área de geofísica. Então, a gente otimizava código para simulação geofísica. Então, o projeto era para determinação de novos poços de petróleo. Tá? Eu também tenho experiência científica, eu tenho 40 artigos publicados em revistas e congressos e um capítulo de livro. Sou revisor de alguns periódicos internacionais, já orientei 13 alunos de TCC, 16 alunos de iniciação científica e atualmente eu tenho um aluno de projeto final, né, TCC, um aluno de iniciação científica e 2 alunos de mestrado. Tenho parcerias com alguns laboratórios nacionais, né, o LNCC, o Instituto Politécnico da UERJ, o Instituto Federal Fluminense, algumas universidades, a Universidade Federal Rural, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Federal de Lavras e esse ano eu comecei uma parceria internacional com a Microsoft Research, especificamente com o pesquisador Rodrigo Toso. Eu tenho experiência na coordenação de projetos de pesquisa da FAPERJ, do CNPq e alguns projetos de pesquisa internos do Cefet. Aqui estão os links para o meu currículo Lattes, para o meu ResearchGate, que é uma rede social para pesquisa, para o LinkedIn também. Tá, então agora vamos falar especificamente sobre os meus temas de pesquisa. A minha área de pesquisa é a modelagem computacional. Mas o que é a modelagem computacional? A modelagem computacional é uma área multidisciplinar que ela visa a aplicação de modelos matemáticos e técnicas de computação para auxiliar na análise e compreensão de fenômenos complexos de diferentes áreas, problemas de engenharia, problemas industriais, medicina, economia, sociologia e de meio ambiente. Problemas no contexto de, por exemplo, transportes de poluentes. Você tem um poluente que caiu em um rio. Como é que é a dinâmica desse poluente na superfície do rio? Né? Então, ao invés de eu fazer esse experimento real, eu desenvolvo um modelo computacional
que descreva, que represente esse problema real, e aí eu verifico o que vai acontecer com esse poluente sobre a superfície do rio. Os modelos para realizarem esse tipo de aplicação, eles podem ser contínuos, discretos, lógicos ou modelos baseados em dados. Os meus interesses, eles têm tanto um caráter teórico quanto um caráter de aplicação. No nível teórico, eu estou interessado no desenvolvimento de estrutura de dados, de novos métodos numéricos e de métodos formais. Na área de aplicações, eu tenho interesse em cidades inteligentes, IoT em agricultura e indústria 4.0. Mas observe que esses interesses eles estão intimamente relacionados. Eu tenho interesse, por exemplo, de como utilizar métodos formais dentro do contexto de indústria 4.0, ou de como utilizar métodos numéricos para a representação de cidades inteligentes, né, para a representação de problemas dentro de cidades inteligentes. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um desses meus interesses. Dentro de cidades inteligentes, eu estou interessado na área de tráfego urbano, né? Como que eu faço como que a simulação computacional pode me auxiliar no desenvolvimento, no planejamento urbano? Por exemplo, como que o posicionamento de um radar fixo ou um radar móvel, ele pode impactar na redução de acidentes ou mesmo na redução de engarrafamentos. Para isso, eu utilizo uma estrutura discreta chamada autômato celular. O autômato celular ele é descrito pela vizinhança de uma célula, né, pela função de transição e por dizer se aquela célula está ocupada por um carro, por um ônibus e etc. Ainda no contexto de cidades inteligentes, eu tenho interesse no monitoramento da água, tá? Especificamente no monitoramento de poluentes, ou no monitoramento da altura da coluna de água, ou no escoamento da água em cidades. Como assim, Diego? O que eu quero? Eu quero, por exemplo, saber se eu deveria canalizar um rio, se eu deveria fazer uma mudança num curso de um rio que passa por dentro de uma cidade para reduzir o risco, por exemplo, de inundação. Além disso, eu estou interessado também na utilização de redes sensores para capturar dados para poder descrever a qualidade de água de um rio, de água de um lago e etc. Esse é um trabalho que eu desenvolvo desde 2013 e a ideia seria a gente utilizar um veículo autônomo para poder determinar, para poder fazer a coleta desses dados. Já na área de IoT em agricultura, eu tenho interesse no desenvolvimento de sensores para determinação da umidade do solo. Isso é importante tanto para a agricultura quanto para deslizamento de encostas. Além disso, eu tenho interesse em modelos né, de otimização para redução dos gastos de água e de energia em irrigação. Observe que isso é um problema de interesse nacional. A irrigação é o que mais gasta água no Brasil hoje. E um trabalho recente que a gente tem desenvolvido é na determinação de estoque de carbono em solo, tanto na Amazônia quanto no Brasil. Isso é importante no contexto de efeito estufa, visto que vários tratados internacionais exigem que os países eles comprem crédito de carbono. Então a gente estuda isso, como é que é o carbono, como é que é o contexto do carbono estocado nos solos brasileiros. Já na área de indústria 4.0, eu tenho interesse na modelagem, né, na determinação de anomalias em turbinas eólicas, especificamente identificar a partir de dados se uma turbina eólica ela vai constituir uma falha em algum momento ou não. Além disso, eu tenho interesse em modelos industriais por métodos formais. Como assim? O primeiro exemplo aqui é um tanque de água que ele é aquecido sempre que a água ela baixa de uma determinada temperatura. Então, para isso a gente desenvolve um modelo formal e a gente estuda se
esse modelo, se o sistema que implementou, ele pode constituir uma falha ou não. Da mesma forma, um tanque que ele é abastecido por dois tanques, que é abastecido por uma mesma mangueira, ela fica alternando entre um tanque e outro, e ambos os tanques eles têm um escoamento. Então, quando o tanque atinge uma determinada altura, a mangueira ela abastece ele. Quando ele enche demais, a mangueira ela pode ser alternada para o outro tanque. Então, para fazer esse tipo de controle, a gente utiliza um modelo baseado em métodos formais. Por fim, eu tenho interesse na área de refinamento adaptativo de malhas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma onda que ela está se propagando no sentido da setinha, e aí a minha malha ela vai se adequando de acordo com a onda, ela vai avançando naquela direção. Tá? Isso tem impacto no custo computacional para realizar essa simulação. E esse modelo, apesar da onda estar no caso 2D, a gente consegue uma representação para o caso tridimensional também. O que eu espero do aluno que queira trabalhar comigo? Eu espero, basicamente, que ele tenha muita dedicação, que ele tenha alguma facilidade de escrita, que ele tenha um conhecimento em matemática ou um conhecimento em programação. Não precisa ser necessariamente um conhecimento muito profundo nos dois. Se o aluno tem um conhecimento muito bom em matemática e ele tem um conhecimento mais básico de programação, a gente consegue desenvolver um trabalho bem interessante. Ou se ele tem um conhecimento muito bom de programação e um conhecimento mais básico de matemática, a gente também consegue desenvolver um trabalho bem legal. Mas a dedicação, eu acho que é o fundamental. Né? A gente fala que para um aluno conseguir o mestrado, ele vai ter que ralar muito mais, né? Ele vai ter que transpirar bastante. E a inspiração, a grande ideia, ela vai representar só 1% de todo esse trabalho. Então, é isso. Eu desejo boa sorte para você. Espero te ver aqui no PPSIC. E se você gostou das minhas linhas de pesquisa, dos meus projetos, me envie um e-mail para a gente marcar uma reunião e conversar um pouquinho melhor.